eu disse, eu estava na minha casa pensando, falando com Deus aquilo que falaria essa noite. E aí, como é muito fácil, nesse mês de outubro, fácil que eu digo porque a gente tem conhecimento de alguns textos que falam sobre mulheres. E aí eu falei, Senhor, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, já foi falado tudo nessa noite. O Senhor falou que você vai falar sobre Lídia. E é uma palavra nova que o Senhor me deu um pouco de entendimento para essa noite. Como foi dito ali, Paulo, ele recebe através de um sonho uma mensagem da parte de Deus, que ele deveria sair do lugar que ele estava e ir à Macedônia. E Paulo é um homem que obedece a Deus. A gente conhece todo o histórico do apóstolo Paulo e a gente sabe toda a intimidade que Paulo tem com o Senhor. Esse capítulo 16, ele narra a história que quando Paulo chega, Paulo, ele está nos falando aqui que ele chega à cidade e ele é conduzido a um lugar de oração. Ele procura esse lugar de oração e vai dizer que à beira desse rio algumas pessoas se reuniam, e o texto nos declara que havia mulheres na beira daquele rio reunidas a uma oração. A gente vai estudar sobre Lídia e a gente vai entender que essa mulher não era uma mulher mundana, era uma mulher que possamos dizer chamada crente, uma mulher que conhecia um pouco de Deus, uma mulher que se reunia com outras mulheres nesse rio. E Paulo está sendo conduzido pelo Senhor a este lugar para buscar intimidade, porque a gente sabe, e essa semana o Senhor tem enfatizado sobre oração na minha vida. E o que Deus fala com a gente passa, porque tudo que é de Deus é bom. E o Senhor me fez despertar mais ainda, intensificar este momento de oração, porque oração é intimidade. Oração nos traz constância. Oração é alimento para que a gente possa se manter de pé. A gente vê muita gente buscando, não tem nada contra quem sobe um monte, porque eu também subo, mas eu subo em propósito, não dizendo também que alguém não suba em propósito. Mas tem alguém que a sua intimidade está em cima de um monte, e em cima do monte ganha guerra, mas quando desce perde. Em cima de um monte dá lugar, fala mistério, entrega a profecia, mas embaixo dele está fraca, está desanimada. A gente vê alguém que lá em cima tem uma fortaleza, mas quando chega embaixo não tem. E a gente olha esses tipos de pessoas com esses tipos de busca e a gente vê que é uma inconstância. É muito forte quando tem ali, mas quando desce não é forte. Por quê? Porque eu tenho uma intensidade lá para buscar Deus mais embaixo. E aí a gente traz para os nossos dias 2 horas de culto, às vezes passa para as 2 horas e meia, muito bom, o ambiente está agradável. A gente está adorando a Deus, o ambiente é propício, mas pastor Deus, a gente vai voltar para casa. E quem a gente quer em casa? Aqui a gente é forte, aqui a gente adora, aqui a gente tem uma sensação de um arrepio, e a gente diz é Ele, a gente consegue detectar a presença dEle, mas porque dentro de casa a gente também não sente algumas coisas. Ora, nós somos crentes, nós somos servos, nós conhecemos, mas porque ambientes nos vai ser diferente, porque a gente vai olhar para o ambiente e a gente tem que culpar alguém, e aí a gente vai dizer é o ambiente, mas a gente não olha para a gente e diz não sou eu, porque em certos ambientes eu sou toqueiro, mas em outros ambientes eu sou fria. Eu não estou fora da palavra, mas eu estou dizendo de Lídia. Lídia era serva, Lídia era crente, mas Lídia ainda não tinha entendimento de uma intimidade. Estava no lugar certo, estava na hora certa todos os dias, sabia quem ela estava buscando, mas não tinha um relacionamento com aquele que ela estava buscando. Estava buscando, podemos dizer, de qualquer maneira. Não estou dizendo de pecado, eu estou dizendo sobre posicionamento de uma busca com Ele. Então o fato de eu estar aqui não quer dizer que eu estou envolvida com Ele. A gente vai ter entendimento de alguém, aleluia, que diz que o culto é pesado, mas ele não quer nada para poder o culto agora fluir mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nos chamando nessa noite para um lugar de intimidade. Deus está nos chamando nessa noite para o evangelho da verdade. Deus está nos chamando
Cíntia. Nídia estava dessa forma. Mas aí Deus escolhe algumas pessoas, não somente mulheres, mas para viver um relacionamento profundo com Ele, para entender quem é Ele. E para isso vamos ter algumas renúncias. Para isso vamos ter que parar de querer fazer as nossas vontades. Aí a gente vai entender quando muitos falam para nós que nós temos alimentado a carne ou o espírito, porque a combustível que eu trago eu mato a minha carne, é combustível para o meu espírito, pastora. Porque quando vir a diversidade, eu vou até chorar, aleluia, eu vou até ficar um pouco abatido, mas isso não vai me deixar enganada. Quem é o Cristo que eu sirvo, quem é o Deus que eu adoro, aleluia. O cenário não vai me fazer olhar para trás, nem a circunstância vai me fazer esmorecer. Eu vou entender que fraca, mas eu chego, carregada, mas eu chego, doente, mas eu chego, na porta fechada eu chego. Por quê? Porque eu entendo, eu tenho relacionamento com quem eu estou adorando, quem eu estou servindo, com quem me chamou. Paulo chega Paulo, chega Lucas e João e Silas. Paulo, Silas e Lucas chega agora à beira deste rio, e essas mulheres estão reunidas, e como diz aquele versículo que vai dizer que enquanto Paulo falava, enquanto Paulo pregava, o Senhor abriu o coração de Lídia. Enquanto Paulo falava, foi falado aqui várias vezes sobre a palavra, foi falado aqui que a palavra ela tem poder, foi falado aqui que a palavra liberta, foi falado aqui que a palavra transforma. O poder da palavra que estava saindo pela boca de Paulo, o Senhor abriu o coração daquela mulher, e aquela mulher foi batizada. Mas entenda, antes do batismo o coração teve que ser aberto para ouvir a palavra. Que é isso? Eu falei, Jesus, que é isso? A mulher estava no lugar de oração, a mulher estava no lugar de busca, podemos dizer, a mulher estava no culto, aleluia, e o coração dela teve que ser aberto. Isso quer dizer que nem toda vez que a gente entra por aquela porta, a gente está com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor está falando através da boca do profeta, da mulher de Deus e do homem de Deus. O Senhor está nos chamando a atenção nessa noite a ter posicionamento, até para chegar na hora do culto, porque tem algumas coisas para acontecer na nossa vida, e para acontecer vai ter que abrir o coração, vai ter que estar ligado naquilo que o céu está derramando, vai ter que ter entendimento de quando ele chega, o que é que ele quer fazer. Ele não quer usar parede, querido, ele não quer usar cadeira, até porque se ele mandar não obedecer ele, mas ele quer usar a gente, Juliana, ele quer alguém ligado, não em guerra, mas pode usar o seu braço, da boca na malaçúria, a porta está fechada, mas isso não impede do Senhor encher a boca. O Senhor está procurando os verdadeiros, que adoram ele, Espírito e verdade. Cadê os verdadeiros nessa noite? Cadê os verdadeiros? Da boca na malaçúria, levanta na maraia. A gente vai ver a transformação daquele que quer se envolver na história de Cristo. Como assim, Loné? Quando a gente entende quem é Jesus e entra na história dele, a gente vive o que ele é. E as pessoas olham para nós até sem abrir a boca, porque nós estamos vivendo uma geração que às vezes as pessoas não querem ouvir, não, elas querem ver. Porque, como foi dito aqui algumas vezes, falar é muito fácil, viver aquilo que está sendo falado que é difícil, né? E aí a gente vai ver Jesus. A palavra de João, capítulo 4, vai dizer que o Senhor diz que é necessário passar em Samaria. Ele para no poço, ele senta. Existe naquela cidade de Samaria uma mulher samaritana, uma mulher que ninguém dá credibilidade, porque ela vive uma vida meio assim, vive com alguns homens que não é dela. É uma mulher defamada, uma mulher que outras mulheres não querem estar perto, então não tem amizade, uma mulher que não tem ninguém para conversar. Entenda, quando ela vai buscar água no poço, ela vai no horário totalmente diferente das mulheres que costumavam ir, porque as mulheres se agrupavam, porque era perigoso ter ataques, e a mulher está sozinha, ela não vai
as outras mulheres porque ninguém quer ela no meio. Ninguém quer ouvir ela porque a palavra dela não tem credibilidade. Ninguém quer estar perto dela porque é uma mulher suja. Ninguém quer estar perto dela porque é uma mulher defamada devido à vida que está vivendo. Só que agora ela vai sozinha no horário que está acostumada àquele poço. Jesus está esperando ela. Aí essa mulher, ela vai ter um diálogo com Jesus. Ela vai pegar água, Jesus vai pedir ela da água. E aí eles vão ter um diálogo e Jesus vai dizer que se ela beber da água que ele der, nunca mais ela terá sede. E terminando esse diálogo, a mulher está liberta. O pecado está confessado, porque Jesus agora lembra ela. E o pecado está confessado, ela sabe quem é Jesus, que eu digo quem é, porque você vê no meio do diálogo dizendo sobre uma adoração. Ela está dizendo para Jesus agora que ela não tem lugar para adorar, porque os judeus dizem que é em Jerusalém, e o samaritano diz que pode ser lá, e ela diz, Senhor, aonde eu vou adorar? E ali ela está tendo um diálogo de adoração, mas quem ela precisa adorar está na frente dela. E aí a gente vê em todo esse diálogo, Jesus transformando essa mulher em tenda. Ela saiu da cidade imunda, ela saiu da cidade desamparada, ela saiu da cidade desacreditada, ela foi buscar água para voltar para a cidade. Ninguém quer estar perto dela, ninguém quer falar com ela, mas quando ela agora conhece verdadeiramente quem é Jesus, quando Jesus faz ela entender que não é somente uma adoração, é carregar quem ela está adorando, é andar de mão dada com quem ela está adorando, ela volta para a cidade. E quando ela volta para a cidade, isso é palavra, irmão. João capítulo 4, todos param para ouvir aquela mulher. E quem ouve ela acredita. E quem ouve ela quer estar onde ela esteve. E quem ouve ela quer andar com quem ela estava. E quem ouve ela, Juliana, quer se relacionar. Ah, meu Deus! É alguém que ninguém acreditava, mas agora as pessoas estão se agrupando para ouvir o que aquela mulher está dizendo. E eu disse na minha casa, Jesus, mas o que aconteceu? Enquanto ela estava sem mim, ela não tinha credibilidade. Mas pode estar sujo, pode estar imundo, pode estar cheio de pecado. Se me chamar, eu limpo, eu lavo e não vou tirar do cenário. É lá que te chamaram de mentirosa, que não quer a palavra. É lá que disse que tu não era profeta, que não tem milagre através da tua vida. Jesus olha para ela, pode voltar para lá e pode contar o que aconteceu. Por quê? Porque eu vou esperar eles aqui. Tu veio sozinha, mas quando tu voltar, tu vai vir com a multidão. E a multidão que ela vem não é de amigos, não é de alguém que acreditava na sua história. Quem está vindo com ela não queria andar com ela, mas era a mesma mulher, né? Mesma mulher, mesma roupa, mesmo tudo. Qual foi a diferença? A diferença é com quem ela voltou. A diferença é que quando ela falava já não era mais ela. Tinha um Espírito Santo dentro dela que quando ela falava, testificava no outro. Que quando ela falava, o outro sentia algo diferente. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Que Jesus falou, vou ressuscitar o terceiro dia. O Evangelho de Lucas vai nos narrar isso. Vou ressuscitar o terceiro dia. Ficar em todo mundo em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí os dois discípulos saem porque eles não estão acreditando. Já é o terceiro dia e Jesus ainda não apareceu. Eles decidem ir embora e ir para uma aldeia. Aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus chega no caminho que eles estão andando. Jesus chega e pergunta a eles o que está acontecendo. Irmão, a palavra diz que eles olham para... Era discípulo. Olha para Jesus e diz, tu é peregrino nessa terra? Tu não sabe o que está ocorrendo? Jesus morreu e disse que ia voltar o terceiro dia. Mas já é o terceiro dia e ele não chegou, irmão. Eles estavam conversando com Jesus. E a palavra diz que eles estavam como estivessem certo. Jesus está perguntando, Jesus chegou, Jesus apresentou, e eles não conseguiram enxergar que o mestre estava conversando com eles. Eu estou falando de crente, eu estou falando de servo, eu estou falando de discípulo. Não
pela manhã, passa a noite com eles. E eles não reconhecem que era Jesus. Estou esperando por Jesus e ele não chegou. Eles falando por Jesus. Olha a frieza. Eu estou falando de algo espiritual, irmão. Estou falando de algo espiritual. Estou falando daquilo que o pastor Décio fala todo culto. Lê Bíblia. Jejua. Ora. A única coisa que Jesus falou para nós: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus, porque é nesse lugar que tu vai criar intimidade com Ele. É nesse lugar que tu vai ficar forte para enfrentar algumas batalhas com Ele. Tem gente que fala que é filho, mas não fala com o pai. Tem gente que diz que é servo, mas não dobra o joelho para Ele. Tem gente que diz que crê na palavra dele e não abre a Bíblia para ler a palavra dele. Tem gente que fica pegando palavra que é muito bom, a gente está ministrando aqui. Só que essa palavra que é ministrada aqui, tu pode chegar em casa e analisar ela, porque Deus tem outra revelação mais profunda para você. Só que a gente está acostumado ao automático. Eu vou no culto, escutei a palavra, passo o que eu ouvi, está tudo bem. Só que Jesus está nos chamando para intimidade. Para você ficar de pé, tu tem que tomar café todo dia. Tu tem que almoçar, tu tem que lanchar, tu tem que jantar. Fica sem jantar, passa mal. Fica sem tomar café um dia. Tem gente que não aguenta. E a palavra de Deus diz que para você sobreviver nesse tempo mau, nesses dias difíceis, você tem que se revertir. E a armadura não é terrena, é uma armadura espiritual. Jesus está dizendo para a igreja dele: vai ficar até quando dessa forma? Vai ficar até quando desse jeito? Eu estou voltando. Vocês sabem que eu estou voltando na banda da baraia. A gente vai ver as 10 bichos no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, 10 bichos, mesmo vestido, mesmo sapato, mesma coroa. E a notícia é: o noivo vem. Todas ouviram. No mesmo lugar. Uma oportunidade de noite toda pegando uma reserva. Mas elas acham que ainda vai dar tempo, porque a gente é assim. Eu não li hoje, eu vou ler amanhã. Porque a gente acha que amanhã vai dar tempo. Né? Algumas vezes dá, outras não. Porque a palavra diz: o que tu pode fazer hoje, faça hoje. Mergulhe hoje. Dá para orar 3 vezes? Ore 3 vezes hoje. Dá para sair daqui e ter meia hora de oração com Ele. Jesus, eu quero sentir mais profundo aquilo que eu já senti na igreja. O que eu senti lá, eu quero sentir mais profundo aqui na minha casa. Eu quero mergulhar mais profundo, como o Senhor levou a Ezequiel naquelas águas. No mesmo ambiente, ela sabia que o noivo estava vindo. Mas 5 decidiram tentar a sorte. Não tem como tentar a sorte. A gente conhece essa palavra: ele vai vir como ladrão. Como um piscar de olho, não dá tempo para nada. Não dá tempo para nada. Mas elas foram tentar a sorte e ficaram, encontrar a porta fechada. A gente vai ver agora Jesus na casa de um homem chamado Simão. E não era o Simão Pedro, é um fariseu. Que Jesus cura ele de uma lepra. Jesus cura ele dessa lepra. E agora a palavra fala que em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, vai dizer que Jesus está na casa porque ele decide dar um banquete a Jesus, para ali se alegrar pela cura, agradecer. Só que o costume daquela época era que o visitante entrava na tua casa, você lavava os pés dele, tirava as suas sandálias e lavava os pés do visitante. Você derramava um óleo sobre a cabeça dele. Você recebia ele com honra ali. Só que Jesus entra na casa. Todos estão postos à mesa. Ninguém vai honrar Jesus da forma que deveria. Só que quando Jesus está na mesa, de joelhos dobrados, porque naquela época a mesa era bem baixa. Então eles tinham que se dobrar para poder se alimentar. Vai dizer que uma mulher pecadora, ela vai entrar pela porta. E ela vai derramar sobre os pés de Jesus um bálsamo. E a todo tempo aquela mulher beija os pés do Senhor. A palavra diz que esse homem, ele vai no seu pensamento dizer: se ele soubesse quem era ela, quem está beijando seus pés, o aroma daquele bálsamo toma todo o ambiente. Quem está dentro que deveria honrar, que sabia honraria, estava com o mestre, não honrou o mestre da forma que deveria honrar. Tu entende
da casa, tá bom, vou receber ele do jeito que eu quero. Só que quando Jesus chega, não é do jeito que a gente quer. É do jeito que ele quer. Tem uma honraria para quando ele chega. Só que eles estão para Jesus e ali vamos dizer, comparando Jesus como eles mesmos, como se fosse a gente. Senta aqui, vamos comer um pão, né? Já me curou, vamos tomar essa ceia aqui e tá tudo bem. Só que do lado de fora está entrando alguém que é chamada como impura. Está entrando alguém que é chamada como uma prostituta. Está entrando alguém que não está na mesa, que ainda não foi curada, não foi liberta, mas ela entende que quem está na mesa precisa ter honraria. Quem está dentro da casa sentado com ele não honra, mas quem está sujo do lado de fora entra, derrama o bálsamo toma todo aquele ambiente e além de tomar o ambiente, ela não para não, Cíntia. Ela começa a beijar o pé dele, ela sabe para quem ela está descendo. Quando alguém diz, se ele fosse profeta, ele saberia que está beijando os pés dele. Ele vai responder, Simão, eu entrei na tua casa e você não lavou os meus pés, pois essa mulher, a única coisa que ela tinha, ela lavou com bálsamo. Simão, essa mulher, eu entrei na tua casa e nada tu fizeste, mas ela beija os meus pés. Olha, tu tinha que me dar, aleluia, e você não me deu. Você tinha que derramar um óleo sobre a minha cabeça e você não derramou. Jesus está dizendo, você que se acha tão limpo e que sentou na tua mesa não me honra da vez que deveria ser honrado. Mas essa mulher, de tudo que tinha, ela desceu os meus pés. Jesus liberta aquela mulher e aquela mulher se apresenta para andar com Jesus, para se envolver com Jesus. Na Mandarabaraxúria foi marcada de uma forma que hoje nós estamos pregando aqui, porque a palavra diz que de todas ela era a mais fiel. Jesus está chamando gente fiel, que entende que ele chega no ambiente e não vai tratar ele de qualquer maneira. Gente que sabe honrar quando entra por aquela porta. Gente que sabe que quando ele chega, tu tem que ter uma ligação perfeita com ele. Porque quando ele vem na casa, ele vem para curar, ele vem para libertar, ele vem para salvar, ele vem para transformar. E ele vem, querido, ai, para dar honra para mim e para você. Essa mulher tem um verdadeiro encontro com Jesus. Essa mulher abre o coração, ouve a palavra e ela é liberta. Que eu digo assim, liberta de quê? Liberta de andar com conformismo. Achar que a medida que ela estava dando para Jesus estava bom. Ela é batizada em toda a sua casa. E a palavra vai dizer que essa mulher, ela vira alguém que agora vai sustentar os profetas para fazerem a obra. Essa mulher é uma mulher que tinha condição financeira muito boa, vendia púrpura. Lídia é alguém que agora decide se voltar para a obra de Deus. Ela decide se voltar para as coisas de Deus. Mulheres que estão agora se lançando para o reino de Deus. Deus está nos chamando, como foi dito aqui. Deus está nos chamando a um compromisso. Deus está nos chamando a uma verdade de um relacionamento verdadeiro com Ele. Deus está nos chamando a sair da mesmice. Às vezes oramos dizendo, Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. E às vezes a gente vê que nada acontece, porque isso não depende inicialmente dele, mas de você. Porque antes você fazia muita coisa e hoje a gente faz quase nada. No início de tudo a gente tinha tempo para tudo, não era? E a gente vai chamar esse tempo de primeiro amor. E esse tempo que nós vivemos hoje, chamamos de quê? E aí a gente vai lembrar que nem Ezequias estava no leito e lembrou das coisas que ele fazia. E a gente vai lembrar no primeiro amor, eu conseguia jejuar 12 horas. No primeiro amor, eu não tinha impedimento para busca. No primeiro amor, eu tinha tempo para uma adoração maior. No primeiro amor, a minha oração, a mínima era 30 minutos. E eu ainda ficava com falta de estar mais ali na presença de Deus no primeiro amor. E aí a gente vai ter entendimento que quem mudou do primeiro amor não foi Deus. O Deus do primeiro amor continua sendo o mesmo. A gente que começou a colocar prioridades em coisas
me fez lembrar disso. E eu vejo essa ministração, fui ministrar num certo lugar. E aí a gente foi para uma recepção. E nessa recepção a gente começou a conversar muitas coisas. E aí foi algumas adoradoras adorar e eu convidei elas para vir aqui na igreja. Aí uma irmã que estava sentada na mesa, ela disse: você é lá daquela igreja, está com certo? Eu falei: sou. Gente, aquela igreja é muito bonita, né? Aí eu falei: é? Aí ela falou assim: é. Ela falou: eu passo, todo mundo é armado. Olha, vocês têm uma coisa assim diferente. Aí eu falei: é mesmo? Aí ela falou assim: é. Ela falou assim: eu tinha muita vontade de entrar lá, mas eu ficava com vergonha de entrar lá. Eu falei: não fica não, porque lá todo mundo é sem vergonha. Se você entrar, você vai ver isso. Não fica com vergonha, não. Entra lá, adora a Deus com a gente. A gente é gente, a gente é de Deus. Você entra lá. Ela falou que um dia foi convidada, alguém convidou ela e ela entrou. E ela falou que quando ela se arrumou e ela vinha pelo caminho, ela falou assim: eu sentia uma coisa diferente. Ela falou, pastor Décio, na frente de todo mundo que estava na mesa, não tem intimidade com ela, nunca vi ela. E ela falou: eu sentia uma coisa diferente. E quando eu caminhava para lá, eu sentia uma coisa diferente. Quando eu cheguei na porta dessa igreja, ela falou que veio aqui uma vez, e ela vai vir de novo, porque eu falei: vou falar com o meu pastor, pode botar lá para adorar. Aí ela foi e falou assim: quando eu entrei, quando eu cheguei na porta, eu te juro diante de Deus, eu estou dentro da igreja, era como eu estivesse entrando na casa do rei. Eu sentia como eu estivesse entrando num palácio. E eu falei: é mesmo? Você sentiu isso? Aí ela falou: eu senti. Entrei, assisti o culto, fiquei com vontade de voltar, mas fiquei meio assim de voltar sozinha. Eu falei: não, vai lá, porque o dono da casa, o rei, ele já te deu o convite, tu pode entrar. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei encucada. Eu falei: Jesus, essa mulher sentiu aquilo que às vezes eu não sinto, Cíntia. Eu entro para o culto, eu entro para o domingo, eu entro, pastora, para uma quinta-feira, eu entro para uma terça-feira de campanha, mas alguém que está do lado de fora abriu a boca para dizer: quando eu entrei, eu senti que eu estava entrando na casa do rei. Quando eu vi, eu senti alguma coisa. Na bandana para você, está entendendo? Eu estou dentro da casa, da bandana para você, pego ouro, tenho oportunidade. E tem dia que não entro, como estivesse entrando na casa do rei, quando estivesse entrando na casa do pai. Aí Deus faz alguém do lado de fora. Do lado de fora, Deus traz alguém para dizer: valoriza o lugar que eu te botei para me adorar. Valoriza a porta que eu botei você para congregar. Valoriza os momentos de culto, Juliana. É verdade. Eu não estou aqui para falar de ninguém, eu estou aqui para falar de mim. Tem dia que é para bater carteira. Eu vou chegar, vou assistir o culto e vou embora para casa. Mas Jesus trouxe aquela mulher para dizer: enquanto você quer entrar e sair do jeito que você quer, tem alguém que entra e entende que essa porta não é da terra, que esse espaço não é da terra, que esse chão não é da terra. Não é lá do culto, não é lá do momento de pregação. É o rei que está na casa, é o Senhor que chegou. Ele, é tudo para Ele. Olha para ela, vai lá, minha filha. O rei que está naquele lugar é o teu pai também. E aí dentro de casa eu dobrei meu joelho e fui lá pro tete a tete com o papai. Eu falei: Jesus, não posso entrar mais desse jeito. Não posso ter dias que é normais, porque dia de culto não é dia normal, irmão. Dia de culto é dia de guerra. Tu já viu que no dia de culto acontece tudo? Porque é para te impedir de chegar aqui. Tu entende? Tem momentos antes do culto, que quando a gente vem, levanta a guerra. Para quando tu chegar aqui, a mente não vai. Minha mente não vai. Se eu entrar em guerra lá, quando eu chego aqui, a mente não consegue controlar. Se sentar naquilo. A fúria de Satanás, mas tem alguém do lado de fora vendo aquilo que a gente não vê. Tem alguém do lado de fora enxergando aquilo que a gente não enxerga, tio. Tem alguém do lado de fora dizendo: querida, a igreja que tu tá, olha, aquela mulher falou aquilo ali. Eu falei: meu Deus. Aí as irmãs: não, a gente vai lá, vamos marcar para lá. Eu falei: vai, terça-feira na campanha, quinta-feira, vai lá dar glória com a gente. E quando você for lá, eu vou pedir o pastor para te dar uma oportunidade. Ela: meu Deus. Aí eu não quero oportunidade não, irmã. Eu sinto uma coisa. Ela falou: não, mas a coisa que tu sente, tu vai declarar pra gente, porque tem muita gente para ouvir. Porque a gente está entrando e não está sentindo e dizendo que é um lugar.
mas não é. Muitas das vezes somos nós que não entramos aqui na ligação, não viemos nesse caminho, com esse fogo, com essa chama acesa, sabe? Com aquela coisa assim, Luana, mais uma vez? Não, não é Luana mais uma vez. É mais uma vez o que Deus vai colocar na boca da Luana, porque não é isso. Mas quando a gente vê aquele fogo, mas é fulano, não é fulano, querido. É o Senhor, Pai, que vai tomar a boca do fulano. O que ele vai falar? Mas é a cigana que vai louvar, mas ela de novo, não é ela de novo. É a adoração que vai sair da boca dela, entende? É a casa do Pai, é a casa do Rei. E se aí não tiver uma ligação, para que não vai bater. E Jesus está dizendo, como Paulo foi usado com a Lídia, essa noite eu também quero abrir o teu coração para enxergar de novo aquilo que tu não enxerga mais, para você abrir a boca de novo, para declarar aquilo que tu não declara mais. Eu quero te levantar para fazer coisas maiores, 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 da bandeira do que ele fez, porque isso foi a promessa que ele deixou. No meu nome, vocês falam coisas maiores. No meu nome, vocês farão sinais maiores do que um dia eu fiz. Olha só a honra que Jesus deu pra gente. Pregar o evangelho a toda criatura. Olha a honra que Jesus deu pra gente, ser humano, pecador, cheio de falha, dizendo: se vocês ficarem na posição, se vocês buscarem a minha face, se vocês tiverem intimidade comigo, vocês farão um sinal maior. Maior do que eu fiz, maior do que quando eu estive na terra. É Ele que fala. Então pega essa palavra, glorifique o teu Senhor nessa noite, intensifique esse negócio, volta com um lugar de intimidade, fecha a porta desse quarto, ainda que seja 1 minuto, vai pra lá, porque hoje comigo não vai falar 1 minuto, amanhã tu já vai falar 2 minutos, na terça 3, e quando tu chegar aqui tu vai estar cheia, transbordando para alguém que estiver sentado do teu lado.